Bom, boa noite. Vou descer um pouquinho porque o tom é maior. Ótimo. Obrigado, Tom. Eu estou muito feliz de estar aqui porque vocês amam o pastor de vocês e eu também amo. Ele é incrível e a gente se conheceu porque minha irmã e meu cunhado frequentaram um tempo aqui. E quando eu ouvi falar que tinha Calvary em Curitiba, eu fiquei mais empolgado ainda, porque meus primos já moram 20 anos na região de Miami e frequentavam de Fort Lauderdale, a igreja lá. E a gente, toda vez vai para lá, a gente está com eles, conheceu a igreja Calvary, então a gente ficou bem apaixonado por essa missão. Então tudo foi juntado. A minha família que veio para cá, a Calvary, o pastor Tom. E assim eu conheci até a minha dentista, que está aqui. E eu achei que essa caminhada com o Tom tem sido, para mim, muito de forma espiritual. Uma pessoa que eu posso falar isso para vocês, assim, que muitos pastores da nossa denominação vivem com uma imagem, às vezes. Isso é muito ruim. Então, eu queria um pouquinho dessa forma natural de poder estar num dia de culto com calor e eu estar de shorts, por exemplo. Mas na minha denominação, onde eu cresci, vivi, meus familiares, eu não posso falar mal, mas na igreja onde eu frequentava, eu tinha que usar, às vezes, até uma toga preta grande, assim, e colarinho, assim, bem fechado, e aquele sol rachando, e aí eu lembrava no Tom. Eu falava, uau, Tom, por quê? Quer trocar comigo? Ele só ria e não trocava, nunca trocou, mas tudo bem. Nem para ir lá pregar, né? Ou você chegou aí na igreja chinesa? Não foi, né, Tom? Não aprendeu o mandarim? Tudo bem, então tá jóia. Já está aprendendo português. Mas eu não estou só feliz por essa amizade com o pastor Tom, eu estou feliz por essa missão chamada Igreja Calvary. Hoje de manhã estive com os irmãos aqui e eu creio que Deus dá um dom especial para cada um e eu amo grupos pequenos. Apesar de ser um culto, mas é um culto numa sala ali embaixo, é um culto com os amigos mais perto, é um culto onde a gente pode falar um com o outro, e isso me anima muito, me enche o coração. Nas igrejas por onde eu passei, sempre foquei em small group, esses grupos pequenos, e amo demais isso. Então, na hora que eu vi tudo isso se fechando, eu falei, obrigado, Deus, por mais uma vez me dar uma oportunidade de estar aqui e conhecer uma igreja, esses irmãos. E não só por isso, o café de vocês também, show, maravilhoso. Eu oro a Deus para que a minha família, se a gente for para missões, a gente possa ter um café para conhecer as pessoas do local, sentar, conversar e levar a mensagem de salvação, mensagem do Evangelho. E então eu me inspiro demais aqui em vocês, então eu queria que vocês soubessem disso. Bom, o Tom já falou um pouquinho. Meu coração é missionário. Cresci numa família onde ação social e evangelização andavam juntos e, às vezes, não tínhamos tempo para estar nas atividades da igreja, porque as missões e ação social eram o mais importante. Então, sempre quis tocar uma bateria, mas não sobrava tempo. Eu era o quarto baterista da igreja. E assim por diante, porque a gente sempre esteve envolvido com os ministérios da grande comissão. Ide a todo mundo pregar o evangelho. E isso, então, num lar presbiteriano, mas voltado para missões, o coração sempre enchendo de amor pelas nações. Esqueci de falar. Que quadro bonito esse de vocês. Essa não é uma pintura, acho que é um adesivo, né, do Mapa Mundi. E eu fico feliz que toda vez que eu chego num mapa desse, no meu quarto sempre teve Mapa Mundi, eu vou lá e vejo se tem uma cidadezinha que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive em missões, que foi Novosibirsk. Se você procurar ali embaixo, vai na Rússia, lado oriental, você vai achar a terceira maior cidade da Rússia, que chama Novosibirsk. E foi a minha maior experiência missionária, mas eu vou contar um pouquinho mais para frente. Mas eu digo, então, que apesar de ser pastor desde 2002, está envolvido com missões desde 2002, pastoreio e missões, nós passamos um período na Amazônia com tribos indígenas, dormindo em rede, não tinha geladeira,
Eu tinha que cortar a grama do local que eles se reuniam com facão. E Deus ali trabalhando em corações, tirando eles do alcoolismo, tirando eles das drogas, que isso chega fácil até a Amazônia. Só não chega comida, não chega tijolo, não chega outras coisas, mas a droga e bebida chega, e a gente esteve envolvido com isso com o pastor Ronaldo Lidório. E como o pastor já disse aqui, a Espanha sempre foi o meu xodó. A gente já esteve eu tive 3, minha esposa 2 vezes lá, e a gente ajudando a igreja da Espanha a reerguer. Hoje a Espanha, oficialmente, no último dado, é 0,4% de cristãos ativos, frequentes. 0,4%. O número era 0,8%, mas se contasse um pouquinho maior. Nós estamos falando de ateísmo totalmente. A gente está falando de falta de amor. A gente está falando de coisas que você nem imagina. Então, a igreja morreu literalmente. E é ali que a gente tem orado, e se Deus quiser, para o próximo ano nós estaremos lá. Então, esse sou eu um pouquinho contando para vocês. E a minha última experiência aqui na cidade foi com a igreja chinesa, principalmente Taiwan. Consegui, no primeiro domingo, sendo pastor daquela igreja, receber meu primeiro puxão de orelha, porque eu chamei todo mundo de chinês, e todo mundo falou, nós somos taiwaneses. Eu falei, beleza, já aprendi. Eu achei que era olho puxado, tudo igual, não é. E ali eu comecei a aprender. Eu cheguei com uma bandeirinha da China, o pastor que estava na época falou, tira essa bandeira daqui, nós somos de Taiwan, não pode andar com a bandeira da China. Mas ok, passada essa experiência cultural, e aí eu vejo Deus, né? Eu oro, Deus me manda para alguma missão, longe, me manda, e Deus mandou, na cidade de Curitiba. Fiquei 7 anos, quase 8, trabalhando literalmente com gente que não fala português, bebendo água quente. Então, se você chega naquele bebedouro ali embaixo, você teria a terceira opção, água quente para beber. A água gelada nunca estava ligada na tomada, eu era o único que ligava, porque é a vida, é a cultura. E aí eu falo, Deus, você me deixou numa pós-graduação sobre missões, e foi um grande, grande aprendizado. O que a gente pode dizer é que nós entramos na igreja vendo familiares morrendo em suas lojas porque ninguém ajuda. O chinês não ajuda o outro. O chinês está aqui vivendo para si. Mas, de repente, o amor de Deus foi transformando, e eles começaram a entender que era uma família de Deus para cuidar dos outros na cidade de Curitiba. E, de repente, quando eu estava treinando, a grande maioria deles dava uma crise, estamos indo embora, vamos embora, e tinha que recomeçar tudo de novo. E eu falava, Deus, muito obrigado, porque agora eles estão indo levar a mensagem do Evangelho para outros lugares ou mesmo para a China. Então, foi uma experiência incrível. Dos chineses fiquei até abril, e de abril até agora nós estamos ajudando algumas ONGs, missões, e assim tem sido a nossa vida família. Aqui tem uma foto até da família, porque de manhã minha família não pôde vir, e eu achei que agora eles estariam aqui, mas descobri que minha esposa está cuidando dos 2 pequenos lá embaixo. Então, a Gabriela, a Esther e o Miguel. E como tem sido bom, Deus transformando os nossos corações. Minha esposa veio de São Paulo, as crianças estão num mundo que você sabe como que é, cheio de tecnologia. Quer dizer, eu assisti apenas o Pica-Pau e Tom e Jerry, e não tinha oferecendo nenhum brinquedo entre o intervalo deles. Hoje eles estão no YouTube, que a cada 5 minutos é um brinquedo oferecendo, e meus filhos falando, eu quero. Então, a gente está num mundo difícil, e ao mesmo tempo eu estou falando, vem aqui, vamos fazer como o papai, quando era criança, vamos ajudar as pessoas, vamos servir socialmente, vamos fazer um trabalho junto com a igreja. Então, tem sido muito bom. Gente, desde quando o Tom me chamou, Deus colocou uma mensagem em meu coração, e o Tom, não sei se com vocês, mas comigo ele agendou com bastante antecedência, bem organizado. E desde aquele dia eu estou orando por esse texto, meditando nesse texto, que é o texto de Mateus, capítulo 4. Eu queria ler com vocês. Mateus, capítulo 4, um texto que eu acredito muito que Deus confirmou quando eu cheguei aqui nessa igreja nessa tarde. Mateus, capítulo 4, versos de 12 a 17. Desculpe, não vai estar no slide. Se você tem no celular, com alguém, ou mesmo escutar, são pequeno trecho. Versos de 12 a 17.
E Deus falou comigo muito ao meu coração, porque quando hoje participava da reunião de oração aqui embaixo, com alguns irmãos, o que os irmãos oraram é justamente a mensagem dessa noite. Vocês não sabiam, a gente não se conhecia. E eu estava ali sentado orando com eles, falando: Pai, confirma se é essa mensagem. E cada um de vocês orando ali embaixo, depois do ensaio, e Deus foi confirmando. Então, creio demais que Deus tem algo para nos falar nessa noite. Vamos acompanhar a leitura. Mateus 4, versos de 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Acredito que o Pai já respondeu essa oração hoje à tarde. Que assim seja feito e Ele fale aos nossos corações. Amém. Irmãos, eu podia gastar muito tempo aqui falando com vocês a respeito da minha indignação. Eu sou conhecido na família como uma pessoa muito questionadora, por enxergar, às vezes, a Igreja de Cristo numa crise institucional muito grande. Tom sabe disso, conversamos várias vezes a respeito disso, e isso pega todas as igrejas. Hoje de manhã, um jovem que nunca veio na Calvary esteve aqui, ele acabou de chegar do país de Gales, e a minha primeira pergunta para ele foi: como as igrejas estão lá? E ele literalmente falou: eu só tinha amigo da terceira idade na igreja. Não tinha mais jovens. Não tinha mais criança. Não tinha mais ninguém onde estava. E essa igreja vai morrer. A igreja vai morrer. Porque é uma crise de identidade do que está acontecendo no mundo. Alguns creem de forma apocalíptica que isso vai acontecer, o amor vai esfriar, vai haver perseguições, mas aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, quando olham para as igrejas, instituições, acabam falando: o que está acontecendo? Uma frase só: por que o Brasil é tido como um dos países mais cristão nas pesquisas, diante de diversas denominações, mas o nosso país passou pelo que passou como um dos países mais corruptos da história? É só um tipo de frase assim: por que há tanto envolvimento de cristão com coisas ilícitas? E sempre dando um jeitinho brasileiro, ou seja, o que for. Então eu não quero fazer isso, porque o Cristo hoje veio nos dar uma solução para isso, veio nos dar o caminho para a gente seguir, e é isso que eu quero que a gente se apegue. E isso começa da nossa transformação da nossa vida, desde criança, quando a gente começa a olhar esse mundo, mas principalmente quem te ensinou, aquelas pessoas que sempre estiveram ali dedicadas a você, e você poderia ter escolhido um caminho correto. E eu acho que a Igreja de Cristo tem que fazer isso hoje. Começar a ensinar essas crianças, adolescentes, e ser o exemplo. E eu quero contar então um pouquinho dessas coisas que marcaram a minha vida, porque meus pais, principalmente, eu lembro que eu andava dentro do carro aqui na cidade de Curitiba, e de repente meu pai parava o carro, descia e ia ver as crianças nas ruas. Isso levou ele a ser presidente de uma casa aqui em Curitiba chamada Lar Hermínia Schileder, que funcionava em Santa Felicidade, hoje funciona em Colombo. E por 10 anos ele ficou presidente dessa casa. Mas era uma época onde não tinha lei do Estatuto da Criança, não tinha proteção à criança. Alguns pais deixavam a criança lá para pegar dinheiro e abandonavam a criança ali, não voltavam para buscar. E muitas vezes meu pai parava o carro, descia e falava: filhos, éramos 3, aperta aí que está entrando mais gente. E essas crianças entravam, com todo o que você possa imaginar, drogada, com cola, normalmente era cola no passado, e
eu falava, meu pai está levando para o lar. Não, levava para casa. E falava, vamos dar um banho neles, vamos pegar a roupa de vocês, o brinquedo de vocês, e agora à noite a gente vai levar lá para casa, para eles serem recebidos lá. Então, eu cresci num ambiente onde as crianças chegavam para bater no vidro, e eu sabia, algo vai acontecer, mas muitas vezes eu comecei a observar o restante da população. Que o que é comum fazer, o que ele vai estragar no meu carro, o que ele vai bater, o que ele vai tentar roubar, e os gestos são sempre não tenho, fecha a janela, ou correndo, ou dá aquela rezinha, ou dá aquela ida para frente. E a gente começa a ver, então, desde criança, esse mundo da necessidade do ser humano. Isso me fez lembrar hoje até uma música que a gente comentou, do Oficina G3, que tinha uma música chamada Indiferença, que falava, mãos estendidas esperando receber, mas vidros fechados, gestos mudos do outro lado. E ela terminava a música dizendo, então comece a agir, chega de falar, só com palavras nada pode mudar. Isso só foi um exemplo. A criança, ao meu ver, ela não estava precisando realmente daquilo que em algum momento, até eu creio nisso, Deus ia sustentar. Deus ia dar. O que ela estava querendo era ser acolhida, recebida de um irmão para com o irmão. E assim que eu cresci, e hoje tento fazer isso com meus filhos, que a gente olhe essas famílias, essas necessidades, e a gente fale, é minha família. Eles ainda não estão dentro da igreja, eles ainda não são como nós no sentido assim das atividades ministeriais, mas eles são filhos de Deus, esperando que a igreja se revele luz para eles. É isso que eu creio, é isso que Jesus vai nos ensinar nesse texto. Então a gente começa a ter uma mudança de mentalidade, uma mudança no coração, mas se a gente parar para pensar em todos os desafios, a gente vai começar, peraí, está na hora da gente ter uma mudança de vida. Porque a gente está pensando em tantas outras coisas que o mundo está nos oferecendo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, do amor a tudo. E a gente está esquecendo do essencial, que é levar as boas novas de salvação e ser a luz em meio às trevas. Vamos mostrar uma primeira foto. O que te traz à mente? O que vem no seu coração quando você vê essa imagem? Uma casa, um casebre, não dá para chamar de casa. Creio que tem uma segunda foto ainda. Ok. Eu quero que você fique com essa imagem. Pode até deixar ela aí. O que vem na tua mente? Isso é só um problema. Você consegue imaginar da sua casa aqui quantos outros a gente passou? Você consegue imaginar na semana tudo que você passou na sua vida? Você consegue imaginar o que aconteceu há 2 dias atrás, ou um dia atrás, com 80 famílias que perderam as casas na SIC? Você consegue imaginar o que está acontecendo todo momento ao nosso redor? A gente vai trabalhar sobre isso. O que Deus está querendo falar ao nosso coração. Eu comecei a entender mesmo que os meninos não queriam destruir o carro do meu pai. Eles não estavam interessados naquele momento em roubar nada nosso. Eles nem sabiam se a gente tinha alguma coisa ou não. Eles estavam querendo saber se alguém ia estender realmente a mão e falar, vem, vamos andar junto e vamos transformar as realidades. Não era dar. E olha que eles moraram em Santa Felicidade. Chegou a ter mais de 100 crianças. Muitas vezes eu ia estudar reforço escolar com eles. Eu ia jogar bola com eles. Eu vivia lá dentro daquela casa. Mas eu sei que muitos da igreja passavam na frente e falavam, depois do restaurante a gente dá uma passadinha. E aí iam lá para o restaurante, que eu não estou falando que não tem problema nenhum. Tem problema é essas pessoas chegarem e falar, eu não tenho nada que eu possa oferecer. Nem estar com eles para comer, mas nem ficar aqui. Então a gente está indo embora que agora está atrasado. Era isso que eu via desde pequeno. E essas injustiças acontecendo. É uma indiferença muito grande. E aí tem que lembrar, comece a agir. Pare de falar que não dá mais. Porque com palavras a gente não vai mudar nada. Então, assim foi, como eu estou falando, eu só estou contando esse exemplo, porque isso me marcou muito que não sei se é 5 anos atrás, que eu não lembro a idade da minha mãe, não contem para ela isso, mas quando minha mãe completou 50 anos, a gente fez uma festa. E eu fui atrás de várias crianças dessas. Consegui achar o contato. Uma delas até foi interessante, que ele foi adotado, está nos Estados Unidos, se formou numa faculdade, está com família e filhos e mandou um vídeo, um áudio para minha mãe. Mas os outros foram na festa. Isso emocionou a todos, porque aquelas crianças que eu conhecia, eram meus amigos, agora agradecendo a mãe deles.
mãe de coração, que adotou, que estava junto, que ensinou os caminhos do Senhor e deu um futuro e uma esperança. Aí eu começo a pensar realmente que como a gente vai fazer transformação de uma sociedade se a luz está dentro da igreja, se a luz não está lá fora? E é por isso que a oração de vocês me marcou tanto essa tarde. Porque a oração em todo o tempo que nós orávamos era que essa igreja seja a luz dessa terra, principalmente aqui em Curitiba. Deus nos ajude a evangelizar mais, ser essa luz. Então, por isso que eu digo que Deus tem algo para nós nessa noite. E assim foi minha vida. Não vou contar outras histórias, porque tem bastante coisa para a gente conversar, mas imagina que é uma constante atenção àquilo que Deus está fazendo e está te convidando, está te chamando para você fazer parte com Ele. A maior diferença da minha vida que eu aprendi isso com os pastores nos últimos anos, de uma caminhada espiritual, é: pare de fazer para Deus alguma coisa e comece a fazer com Deus. Deus não está precisando do nosso esforço para Ele, porque Ele é simplesmente Deus Todo-Poderoso. Mas Ele está querendo que você acorde todos os dias e busque Ele, para que Ele, aonde Ele te colocou, você faça a diferença e seja luz. Isso vai fazer uma mudança extraordinária. Isso faz com que eu vá com meus filhos no mercado e aquela moça que está atendendo o caixa, que ela está já brava, cansada de tanta gente que maltratou ela. O meu filho e minha filha, às vezes, sobem em cima e vai lá e dá um abraço nessa mulher e acaba com toda aquela barreira. E ela se alegra e fica ali e a gente conversa, porque aquela senhora é parte da nossa família, mesmo que ainda ela não esteja frequentando com a gente nosso meio e tudo mais. Então é isso que o texto vem dizer. Só que, gente, preste atenção no primeiro versículo 12. Vamos lá. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso. Nós não temos mais tempo de ouvir. Uma das maiores dificuldades, a gente não tem tempo de ouvir. A gente tem tempo de falar, postar, mensagem, e o tempo de ouvir e ver e enxergar o que está acontecendo. A gente não tem mais tempo. As notícias são tantas, e são tantas coisas negativas que é uma atrás da outra, a gente nem para mais para assistir. Então, a crise, né, das televisões, está todo mundo na internet, está todo mundo no WhatsApp. É tanta informação, mas a gente não está mais parando para ouvir o que Deus está fazendo e está falando para a gente ser parte com Ele. Ouvindo, porém, Jesus. Só que aqui me chama a atenção uma coisa. João está preso. Quando eu vejo cenas como essa, quando eu ouço falar da SIC que as casas pegaram fogo, quando eu vejo o que está acontecendo, é a hora que eu mais sossego. Falo: Deus, me ajuda a saber o que eu tenho que fazer, a parar de gastar tempo inútil com outras coisas. É a hora que eu falo: acabou. Está na hora de sermos relevantes e intencionais nesse mundo. Olha o que Jesus faz quando ouve, percebe o que está acontecendo, que João está preso. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Lindo, né? Acontece isso, Jesus pega uma passagem de cruzeiro e vai para Bahamas. Não. A gente foge de tudo que Deus coloca para a gente fazer. A gente foge porque a gente tem medo, e a gente vai ver isso. É mais fácil nos acomodar naquilo que a gente faz para Deus, que a gente acha que tem até o dom para isso e fica lá. Quando Jesus percebe uma situação, Ele fala: peraí, eu vou mudar. E mudança não é fácil, né? Tudo que tem que fechar, as caixas, outra cidade, outro recomeço, tudo. Mas se a gente está ouvindo Deus, Ele está te levando para onde Ele quer que você esteja. Então não tem será que eu vou mudar de emprego? Não tem se eu vou mudar de cidade. Não tem a dificuldade se eu estou ganhando muito ou se eu estou ganhando pouco. Eu posso falar por experiência própria hoje. Já são 8 meses sem salário. E estou vivendo, como disse para o Tom, saí do barco, estou ali olhando para Cristo com medo de afundar. Mas saí da zona de conforto. Falei: Deus, eu quero experimentar caminhar. Os outros ficaram dentro do barco. Mas eu quero experimentar caminhar com o Senhor. E na hora que isso acontece, meus irmãos, a gente tem que fazer essas mudanças. Deixando Nazaré, foi morar nessa terra, porque essa terra, como diz o versículo 16, estava vivendo em trevas. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz.
o que nós temos feito. Porque injustiças tem de monte. É a metro. Tem toda hora. O que nós temos feito? O que Jesus está querendo te chamar para você caminhar junto com Ele? Como aqui Jesus. Jesus vai morar num lugar, se você não conhece um pouco da região, é como se fosse os judeus excluídos com todas as outras etnias que não faziam parte da Galileia dos judeus. Então você tem mistura de ídolos, de religiões, pessoas excluídas de toda a sociedade. É nesse contexto. Mas isso não me importa muito nessa hora. Sabe por quê? Porque a gente vai chegar agora no Natal e vão ter inúmeras mesas fartas de muito alimento e de muito presente debaixo de árvores de Natal. E eles estão pobres, como as pessoas que estão necessitadas realmente financeiramente. Você consegue entender isso? Porque um pai e uma mãe que senta e fala, cadê meu filho? Você acha que o coração dele está como? Cadê meus irmãos? Cadê minha família? Eu não estou falando da gente atender apenas os mais pobres de uma sociedade. Eu estou falando olhar para o coração como Jesus fez sentado no Sermão da Montanha e olhar o coração da sociedade, olhar o coração, parar para ouvir. Ouvindo Jesus que João estava numa situação difícil. É disso que nós estamos aqui conversando. Tem muitas propagandas nesse final de ano. Uma me chama a atenção. IKEA, não sei se alguém já ouviu falar, da Espanha. Ela coloca 4 mesas de 4 famílias sentadas, acende uma luz em cima para ceiar o Natal e diz o seguinte, vocês podem tomar essa ceia, mas vocês vão ter que participar de um quiz aqui e um vai ter que acertar a pergunta do outro. E começam. Filho tal, você sabe como seus pais se conheceram no namoro? Não. Você sabe o que sua mãe quer ganhar de presente? Há tantos anos vocês não param para perguntar para ela o que ela quer ganhar de presente? E assim vai, avó para neto, pai para mãe, irmão com irmão, e vai indo, todo mundo. E de repente as luzes vão se apagando, porque ninguém sabe um da vida do outro mais. E na hora que as luzes se apagam, me parece que no vídeo só está os celulares ligados em cima da mesa. Então a IKEA diz, nesse Natal, nós vamos dar o alimento para vocês. Mas desliguem os celulares, coloquem nessa caixa e comecem a conhecer o seu próximo. Eles não estavam nem vendendo móveis. Eu acho que ali nem apareceram muitos móveis, porque é uma empresa de móvel. Eles estavam simplesmente dizendo que a nossa sociedade está doente. Eu mesmo contei hoje que eu não tenho... o Tom não consegue me achar, a não ser dentro da igreja chinesa, porque não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho quase nada. E aí... Mas eu roubo às vezes da minha esposa e fico olhando. Mas aquilo me vai enchendo o coração, vai enchendo o coração. E quando eu passo ali meia hora, já é demais, à noite, podia estar fazendo outra coisa. Meu coração está cheio de querer comprar mais, cheio de inveja, cheio de desejos, cheio de tudo. Eu não estou falando que é ruim. Tem gente que usa isso para o bem e até ganha financeiramente para isso sustentar sua família. Eu estou falando que o que o mundo está tentando fazer com a gente é tirar a palavra de Deus da nossa mão, para a gente gastar tempo com isso, e ali muitos se perdem. Aliás, tem adolescentes aí viciados, ou adultos também, a gente já sabe disso. Então eu estou falando para vocês, só vai fazer sentido a gente ir como Jesus, quando a gente tiver uma mente transformada e um coração transformado. É quando a gente começar a preencher o nosso coração com a palavra de Deus e começar a transformar realmente quem nós somos. E aí vem textos que para mim desde criança fazem todo sentido. Alguém já ouviu falar que nós não somos desta terra? Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos nessa terra. E para mim isso faz todo sentido. Nós somos servos de um rei. Aliás, a palavra é escravo. E escravo não pode nada se ele não estiver debaixo das ordenanças do rei. Nós somos eu gosto muito desse. Gálatas, nós morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, nós nascemos de novo nele para obedecer a Ele. E aí eu consigo entender como a gente está apegado demais a esse mundo, amando demais esse mundo. A gente não consegue desvincular mais nada.
Mas se a gente é forasteiro, é peregrino, o que a gente está querendo? Por que tanta pressa? Pode ser que eu não lembre a música, mas é do Marcos Almeida com Paulo Nazaré. Que se o caminho é tão longo, por que a pressa? Se o vento é quem leva, e ele diz vento no Espírito Santo. Se o caminho é tão longo, a gente vai chegar lá no céu, é para lá que nós estamos indo, porque é a nossa pressa. Com isso a gente não consegue ouvir, a gente não consegue ver, a gente não consegue gastar tempo com Deus. O próprio Cristo mudou de cidade intencionalmente para se cumprir a história que Deus tinha na vida de Cristo. E muitas vezes a gente está cheio de indagações, mas não estamos firmes com Deus para tomar decisão. Deus, eu sou peregrino. O que eu quero levar dessa terra? Eu quero chegar lá no céu, eu ainda tenho esse sonho de criança, ver sim as ruas de ouro, ver a casa onde a gente vai morar, mas isso não importa hoje, contanto que eu chegue lá e Deus fale, venha, vamos ceiar, vamos sentar junto agora é eternidade. Por isso que para mim, o sentido desse tema, ou dessa mensagem de hoje, é que a gente perdeu o sentido dessa peregrinação. A gente vai mudando, mas a gente não sabe mais para onde estamos indo. Tem hinos que eu gosto por ter crescido numa igreja reformada, onde não podia bateria, e eu fui o primeiro a colocar bateria dentro da igreja. Até hoje, bom, o pastor já faleceu, mas ele não gostava muito de mim por isso, mas a música que, quando só tocava no órgão, ele falava, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Aonde você vai, você leva o nome de Cristo? Isso, eu comecei a perceber isso. Tem irmãos que brigam, tem família que briga, são todos da igreja, tem todos Cristo, e eu fico pensando, e no céu, como que vai fazer? Se não estão conseguindo se perdoar agora, vamos viver a eternidade, como vai ser isso, né? Eu sei que lá no céu a gente esquece tudo, todos os olhos vão ser limpados a lágrima, mas é agora que Deus está querendo que a gente revele, a começar pela nossa família. Bom, na introdução eu falei de uma mensagem, ou de uma passagem que eu tive pela Rússia, que me marcou muito. Eu contei hoje de manhã uma história, eu vou contar a segunda história. Nós viajamos com uma equipe missionária para a Rússia, de um lado oriental, então eu achei que eu voltei no século passado. Quando o avião desceu em Novosibirsk, eu olhei para o lado, eu achei que estava dentro de um filme de guerra, porque ainda tudo muito destruído, inacabado, e o povo muito duro, mas duro de coração. Numa fila, eles te empurram, eles querem pegar o primeiro lugar, eles estão bravos toda hora, cara fechada. Isso me chamou muita atenção, eu fui estudar e fui falar com Deus, e Deus deu um texto de Jó para mim naquela hora que estava na Rússia, onde ele diz que Deus ele abre as comportas do norte e manda um frio que congela os lagos, que manda os animais para dentro das cavernas, aonde ele fala para o homem, você não é nada. E o russo está vivendo assim. Eles passam de 5, 6, 7, chegaram a 8 meses de inverno rigoroso, onde a neve cresce, você não pode ir para a escola, você não pode trabalhar, para falar para o russo, vocês não podem nada sem Deus. E eles estão com o coração fechado até hoje, por causa de tudo que foi a história deles. É nesse contexto que a gente estava vivendo. E de repente, a gente vai para uma casa, numa área rural, onde tem uma senhora, típica russa, de filme russo, baixinha, com muita roupa, bem pesada, assim, de roupas, né, por causa do frio, e ela convidando a gente, vamos tomar banho, aquela fila de missionário ali para tomar banho, um monte de jovem, e a gente olha e não acha o banheiro, ela fala, não, vocês vão tomar banho russo, é no vapor, gente. Pega aí uns galhos, começa a bater em você o galho, o vapor vai vindo e vai limpando você. Eu falei, olha onde eles estão vivendo. Mas, de repente, essa mulher com muito amor no coração, falando, eu perdi meu esposo, eu perdi meu filho para as drogas, e eu estou aqui nessa região, sozinha como uma cristã, sendo negado por todos os vizinhos. Tem gente que não me vende nem lenha para eu aquecer. Eu tenho que cortar, uma senhora já, para me aquecer aqui dentro. Mas eu estou aqui porque Deus tem uma história para esse lugar, eu creio nisso e eu vou continuar. E ela sozinha, comendo e plantando, e a gente na casa dela ali. E, de repente, a gente foi divulgar o evangelho na região e chamamos eles para uma atividade à noite. Os vizinhos vieram, área rural, ninguém tem nada para ver. Então, eles foram. E, chegando lá, preparamos tudo. Quando o tradutor russo entrou e essa senhora foi pegar o microfone para falar as primeiras palavras, ela olhou para o tradutor e começou a chorar.
E ela chorava, e a gente não entendendo nada. Eu falei, ixi, vai dar tudo errado aqui, a gente orando tanto. E ela começava a chorar, e de repente ela pegou e falou, eu perdi meu filho quando ele tinha 17, 18 anos, escola, faculdade, porque um traficante vendia droga para ele, e ele entrou nas drogas e ele morreu. E até hoje eu oro por esse traficante. Eu oro porque ele sabe o que ele fez, mas eu oro para que Deus encontre o coração dele. E naquela hora ele olha para esse homem, que já é um tradutor, tá cristão, dentro da igreja, lá da Rússia, cidade, fala, você era o traficante que vendia droga para o meu filho. E os dois se abraçam, começam a se perdoar, e chorando muito. Ali, para mim, a gente já tinha ganho a viagem do Brasil para a Rússia quando isso aconteceu. Porque Deus tem um plano, e Ele está pedindo para você, saia do seu zona de conforto, diante das situações, e vá para que você seja a luz e transforme corações. Hoje de manhã a gente contou que o vizinho não vendia lenha. Lá vai o pastor bater na porta do vizinho que não vende lenha. Falou, estou querendo convidar você para um trabalho na casa dela. A gente não gosta dela. Ok, mas a gente pode conversar? Não, só pode entrar na nossa casa, e imagina, é uma chácara, se você cortar um pouco de lenha. Eu, com todo o meu músculo, que não é zero, fui lá e comecei a cortar lenha, aqueles dois senhores sentados dando risada da gente, era um grupo de 3, e de repente, na hora que a gente se aproxima, depois de cortar uma lenha, ele fala, ok, agora vamos tomar uma vodka. Eu falei, não, peraí, agora é a gente que vai falar. Aí, e eles sentados, bravos como sempre, e a gente apresentou a mensagem do Evangelho, do amor de Deus. E aqueles dois homens, um vira para a gente com um tradutor e diz, vocês saem do Brasil, jovens, gastando a férias de vocês, investindo para estar aqui, porque ele fez muita pergunta para a gente nesse sentido, para falar de um Deus, de um Jesus que morre pela nossa vida, e que Ele é amor, e quer dar paz, que Ele quer dar vida para a gente. Eu já estou muito velho, mas hoje eu aceito o que essa senhora, minha vizinha, fala, porque ela me fala isso sempre. Eu nunca acreditei, mas se vocês saíram de tão longe do Brasil, é porque esse Deus existe. Eu quero esse Deus, eu quero Ele na minha vida, e eu vou começar a vender lenha para ela. Olha o que diz o texto, minha gente, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você não quer participar disso com Deus? Você não quer olhar situações e falar, Deus, por favor, me leva, não para outro lugar, mas aonde eu vivo, me leva para o coração das pessoas. Em Romanos, capítulo 8, diz que a natureza está clamando pela volta de Cristo, que ela está sofrendo pelo que a sociedade está fazendo, que o mundo está fazendo. E quando eu leio isso, eu falo, se até a natureza clama pela volta de Cristo, e nós, que somos peregrinos, temos clamado diariamente? E aí o texto que eu comentei, Gálatas 2:20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, na nossa vida, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Você pode dizer isso essa noite em seu coração, que você já não vive mais por você? É isso que Deus veio trazer a mensagem essa noite. Você pode dizer, o texto de Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, para glorificar o nome dEle. Eu iria trazer um vídeo para vocês, que eu não consegui nem de manhã e nem à noite, mas se vocês puderem procurar depois, é incrível. Tem um banco de praça, um homem sentado com um terno, uma maleta, e senta um outro homem comendo um McDonald's. Esse homem está representando Jesus. E de repente ele começa uma conversa e ele diz, uau, Jesus, você aqui comendo McDonald's e tal? E de repente ele fala, que legal, o que é essa pasta? Essa pasta é um trabalho que eu tenho. E é incrível esse trabalho, eu ganho um bom dinheiro, etc. E de repente Jesus fala, me dá a sua pasta. Não, mas isso é meu trabalho, me dá a sua pasta. Aí ele pega a pasta, coloca do lado dele, Jesus, e ele fica assim, poxa, o salário era bom,
E agora? Como que eu vou comprar presentes para minha família? Aí ele diz, opa, família? Quer dizer que você tem uma família? Tá aqui, Jesus, olha como é linda a minha família. Ok, bonita mesmo. Então a sua família é minha agora. E coloca no bolso a foto. Fala, como assim minha família? E eu não vou lembrar toda a sequência, mas ele vai falando, e ele brinca com a chave, daí ele fala, e essa chave? Meu carro novo. Olha que lindo, eu estou pagando parcelas, etc, etc. Você tem um carro novo? E aí o próprio Jesus brinca, e eu sei, ele tem DVD, o banco aquecido e tudo mais. Aí, daí ele fala, mas Jesus, você quer meu carro também? Aí ele pega o carro e guarda a chave. E ele vai tirando tudo. E na hora que esse homem se levanta revoltado, ele fala, Deus, Jesus, você está me tirando tudo. Não, ainda falta uma coisa. Por que você não entrega a sua vida verdadeiramente para mim? Para que eu cuide dela. Para que você não fique mais cansado. Você viu quantas coisas você está preocupado e cansado? Por que você não começa a viver dentro da minha vontade? E aí ele senta, baixa a cabeça, se acalma, e ele respira muito fundo e fala, tirei o peso das minhas costas. Agora eu recebi a minha vida. E nessa hora Jesus faz assim, tó sua família, tó sua chave, tó seu trabalho. Vai e viva a sua vida agora, comigo, dentro da minha vontade, com tudo que eu te dei. É isso que ele está querendo falar conosco essa noite. Será que a gente descobriu o que Deus quer? Será que a gente pode deixar parte das nossas férias para se dedicar em missões? Me parece que eu ouvi um pastor hoje aqui dizendo, eu preciso de alguém para limpar a igreja e preciso de alguém aqui para ajudar no ministério infantil. Não sei, um tal de pastor Tom. Deus está falando, cadê você? Você vai dizer, eis-me aqui, porque as pessoas estão precisando. Estão precisando. Eu quero, estamos indo para o final, dizer que em Romanos 12:2 tem um versículo que é para a nossa vida, para a nossa transformação, Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Eu gosto dessa tradução. Não tomem a forma do Instagram. Está falando para mim. Não tome a forma deste mundo, mas sede transformado pela renovação do seu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas estão desesperadas. Eu sento com milionários e eu sento com pobres. As pessoas estão desesperadas porque não entendem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus está nos convidando, vamos sair, vamos olhar a situação, vamos atender e ser a luz deste mundo. Eu quero terminar contando a história dessa casa. Nessa casa moram um casal já passado de 50 anos, 55, 60 anos, com um filho de aproximadamente 22, 25 anos, eu não sei agora, que tem um probleminha de desenvolvimento, e tinha um padrinho, um tio morando junto. Essa casa fica em Campina Grande do Sul. Essa casa fica a mais ou menos 50 minutos daqui, debaixo de um grande terreno, de uma grande mansão, numa casa enorme. E lá embaixo mora essa família, porque essa família veio do bisavô, que veio do avô, tudo caseiro dessa fazenda. E o dono sempre falou, ok, vocês continuem vivendo aí, eu não vou cobrar aluguel de vocês. O dono de uma grande mansão, falando, eu não vou cobrar aluguel para vocês estarem aí, não vou cobrar nada. Mas há 19 anos, meus pais, que desde sempre tiveram envolvido com missões, resolveram se aposentar na região rural. E Deus deu uma grande missão para eles de atender pessoas assim. Há 19 anos eu trabalho lá com eles, sou pastor lá com eles. E a gente foi visitar essa casa. A gente foi visitar vendo que cai água, entra bicho, só terra de chão batido. E essa família frequenta nosso ministério há 3, 4 anos, iam lá todas as atividades e tudo mais. E a gente começou a visitar. E quando a gente chegou aqui, a gente falou, não dá para a gente dormir. Quando Jesus vê que João foi preso. Não dá. Então tem outras fotos.
Esse ano 2018 a gente correu, fez mutirão e a casa com 4 cômodos está construída para essa família. Embaixo lugar para guardar móveis, quer dizer, utensílios de trabalho, uma sala, uma cozinha, 2 quartos lá atrás. Verde não é por causa do coxa, é porque a missão é a cor verde dos meus pais. E tem mais fotos. E a gente foi fazer uma celebração no dia de Thanksgiving, de ação de graças. E essa é a senhora falando, eu tenho uma cozinha. Eu tenho uma cozinha. E ela falava isso toda hora. E tem outras fotos aí junto. Todos foram lá e eu sei que teve muitos deles que ajudaram a pintar. Um colocou as telhas e assim foi por diante. Essa é a missão onde atende uma região que abrange 1 hora você andando de carro para atender a toda a região há 19 anos. Então, a gente trabalha aí, lá atrás funcionam as atividades, tem outras fotos com esporte, que eles não têm condição de toda hora ir para uma cidade, pegar um galpão da prefeitura. Vamos tentar ver as fotos. Tem teatro com eles, onde eu participo às vezes, mas vamos indo. Aí foi a festa de ação de graças, com um culto agradecendo a Deus. Podemos ir. Os filhos sempre perto. Essa era a cozinha da casa. O grupo começou assim, um grupo pequeno, reunido numa chácara, e todo mundo sonhando e a palavra de Deus alimentando a nossa vida. E assim a gente faz festas todos os anos, trazendo todo mundo, oferecendo tudo que Deus tem para eles, para essa região. E a gente pega a criança desde com criança com piolho, a gente querendo trabalhar e a gente acha empresa para colocar as pessoas. E assim a gente tem feito esse trabalho com salas de estudo para eles e tudo mais. Chama QG Gospel. Irmãos, não tem como a gente fazer isso se Deus não transformar a nossa mente nessa noite. Porque a mensagem do versículo 17, para a gente encerrar, diz: depois que você chega ao coração das pessoas e está demonstrando quem é Deus, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É assim que a gente tem feito evangelização, chegando ao coração das pessoas, chegando à necessidade de falar: entra no carro, que hoje você vai ter um dia de rei. Ou a gente está falando: venha apenas para o meu mundo religioso, onde a gente senta bonitinho e sai. A gente precisa continuar orando, irmãos. A gente precisa deixar que a palavra entre no nosso coração. Venha participar da reunião de oração, porque a gente sai daqui com o coração cheio do que Ele está ajustando no nosso coração. Eu tenho caminhado com alguns pastores, o pastor Tom faz parte, que é um movimento dos pastores se aproximarem mais da espiritualidade. E eu tenho lido esse livro de Richard Foster, que fala sobre uma disciplina da gente habituar o nosso coração, a nossa vida, para se aproximar de Deus. Isso quer dizer que sim, acreditem, tem pastores que são pastores de grandes igrejas. Eles não se aproximam do coração de Deus. Mas isso eles vão dar conta para Deus. Nós estamos no movimento que a gente quer se aproximar de Deus. Quando o pastor diz: eu preciso sair, eu preciso me retirar, ficar em silêncio, ele está ouvindo Deus para que quando ele chegar perto de você, ele tenha o que falar de Deus para você, para a sua vida. A gente precisa de pastores que, como Jesus, saíam para o monte para orar e passavam horas orando. Às vezes o monte para o pastor hoje em dia é cuidando de um filho aqui, outro filho aqui, com a esposa junto, mas às vezes é só na igreja sozinho. A gente está tentando isso, porque a gente está com a necessidade de ouvir, dentro daquelas fotos que vocês viram, ouvir o que Deus está fazendo. E para isso a gente precisa parar. Só que não são os pastores. Esse livro convida que os pastores sejam um exemplo para que toda a comunidade viva assim. Então a pergunta para mim, para você essa noite, nesses itens que eu vou só comentar, é: você tem um lugar que você fala com Deus? Ok, meu quarto. Certo, você fala. Agora eu vou mudar a frase. Você tem um lugar que você ouve Deus? Porque à noite, falar com Deus, eu posso dormir mais rápido. Estou falando, já durmo. Mas eu estou querendo um lugar para ouvir Deus. E para ouvir Deus, você tem que calar as vozes externas, as vozes internas, que são piores do que as externas. Eu não estou falando de meditação.
Eu estou falando da palavra de Deus entrar no teu coração e essa palavra, o Espírito Santo que mora em você, começar audivelmente a falar. Vai ajudar isso. Vai fazer isso que eu dei na tua mão. Para de reclamar disso. E ele guiando a sua vida como fez com Jesus. Ele se mudou e foi para os confins. Você tem um lugar para ouvir Deus? O silêncio, eu disse, nos dá medo. Medo pelo seguinte: a gente vai perder o controle da nossa vida quando a gente deixar Deus e confiar que Ele tome o controle. Vou repetir. O silêncio faz com que aquele período você não decida nada pela sua família, você não decida nada pelo seu próximo passo, você não decida nada sobre o amanhã. O silêncio em Deus é Deus falando ao teu coração quem manda na sua vida. E falando, agora eu quero isso para você. Nós temos medo de enfrentar esse silêncio. Mas Jesus subia e ficava em silêncio. Os pastores que eu leio, eles dizem que eles achavam uma cadeira em casa, um ambiente numa chácara. Um deles que eu mais gosto diz que o lugar era café da manhã, 7h30, dentro do Burger King ou McDonald's. Era o horário dele. Ele entrava lá, sentava, e ele diz que até hoje, quando ele passa naquele lugar, ele fala, Deus, obrigado pelas horas que você falou comigo aqui dentro. Era o horário que eu tinha antes de chegar na igreja. Ele saía da casa dele com filhos, não podia chegar na igreja, já estava com gente, e ele ficava lá, desde a igreja pequena, e hoje ele é pastor em Nova York, de uma grande igreja. Qual é o lugar que Deus tem falado com você? Nós vamos assistir o vídeo, o último, e faça desse vídeo já uma análise da sua vida, e em seguida nós oraremos. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,500,000
79,541 souls. Those 3 children impacted. You sought me, and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Senhor, muito obrigado porque Tua palavra é viva e eficaz. E que ela penetre nossos corações nessa noite. Para que o Senhor nos encha, Pai, com o Teu perdão, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Para que a gente saia daqui renovado, para cumprir o Teu chamado e a Tua vontade em nossas vidas. Pai, eu creio que o Senhor já deu o suficiente para nós. O Senhor sabe do que necessitamos, o Senhor sabe as lutas de cada um aqui nessa noite. Então, com o que o Senhor nos deu, Pai, multiplique, abençoe, mas para que a gente possa ouvir a Tua voz e atender a esse chamado e ser a luz em meio às trevas nesse final de ano. Senhor, muito obrigado porque essa mensagem ela termina com a mensagem de que o reino está próximo. Mas esse reino já nasceu dentro de nós com a presença do Teu Santo Espírito. E que a gente possa ser realmente a luz, a paz, a alegria para tantas pessoas que passam por nós. Que nessa noite seja motivo da gente encontrar uns aos outros e olhar verdadeiramente, estar intencionalmente para a gente falar do que Deus está fazendo e não do que nós queremos fazer. Pai, muito obrigado por essa igreja. Que a oração que os seus filhos têm feito todos os dias, para que essa igreja seja luz na cidade de Curitiba, que seja luz nessa região, possa se traduzir quando cada um de nós começar a obedecer a sua voz. Pai, traz um avivamento. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do pastor, dos líderes da igreja, mas que cada um de nós sejamos, Pai, realmente obedientes ao seu chamado. Pai, muito obrigado por essa mensagem, que a gente possa olhar esse final de ano de uma forma diferente, que a gente não tenha pressa, porque o Senhor está conosco, que a gente realmente vive em paz. Pai, que a gente procure um lugar para Te buscar, que a gente procure um lugar para estar junto do Senhor, apenas para ouvir o Senhor, para ler a Tua palavra. Pai, assim o Teu Filho Jesus fazia. Assim Teu Filho Jesus foi andando pelos esses 33 anos dele aqui nessa terra, cumprindo a Tua voz. Pai, é isso que falta em nossas vidas. Falta a gente acalmar o coração, achar um lugar em nossas casas, partir dessa noite e falar: Deus, fale conosco, fale ao nosso coração. E que a gente saia de lá cheio do Teu amor, cheio da Tua presença, para a gente oferecer a nossa família em primeiro lugar e depois aquelas pessoas que o Senhor nos der. Pai, que a gente possa realmente ter um final de ano transformador, porque o Senhor vai estar presente, ao Deus Emanuel, e que a gente possa nas nossas casas, nas nossas mesas, lembrar disso, que o Senhor está vivo a partir de nós, para a gente ser luz a quem não tem nada no coração. Todas as coisas que faltam para essas pessoas, a gente possa suprir, nem que for um pouco, para que elas possam reconhecer quem é Deus através dessa igreja. Em nome de Jesus que nós estamos aqui, Pai, falando a Tua mensagem para a minha vida e para a vida dos nossos irmãos aqui. Essa mensagem que possa reverberar e chegar aos nossos filhos e aos nossos familiares. Senhor, abençoe esta igreja e esse povo que é escolhido seu, povo seu, criatura sua, Pai. Que o Senhor faça uma transformação e a gente ouça falar do nome do Senhor, glorificado, porque essa igreja saiu para fazer missões nessa cidade e ser a luz dessa terra. É em nome de Jesus que nós estamos orando, agradecidos por estar aqui e fazer parte desse movimento que o Senhor mesmo está nos chamando.
Em nome de Jesus. Amém.